No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, incomodado com a própria consciência e com o rumo da igreja, prega 95 teses na porta do templo do castelo em Wittenberg. O gesto de Martinho Lutero, aparentemente trivial e acadêmico, acendeu um pavio que já estava espalhado há séculos pela Europa medieval, encharcado de tensões teológicas, políticas e econômicas. A reforma protestante foi a tempestade depois de muitos trovões, abusos no sistema de indulgências, moral corroída por boa parte do clero e um povo afastado da palavra por uma barreira linguística, litúrgica e institucional. Wycliffe, na Inglaterra, no século XIV, já insistia na Bíblia em língua do povo. Jan Hus, na Boêmia, foi queimado por não recuar a respeito disso. E quando a fagulha de 1517 caiu, havia pólvora. A prensa de Gutenberg, novas universidades, príncipes cansados do jogo de forças de Roma e uma sociedade em ebulição. Era o terreno perfeito para uma reforma. E o que ela foi em essência? Bom, um retorno de ênfase às escrituras como autoridade suprema, aleluia! E claro, a salvação correta, pela graça, mediante a fé em Cristo e não por obras ou méritos acumulados. Foi uma correção de rota teológica e eclesiástica que expôs o que o Novo Testamento sempre proclamou. O Evangelho não está à venda, não é moeda de troca, não é mercadoria. E o povo de Deus não pode ser mantido na penumbra de um latim inacessível. A reforma, porém, não aconteceu sem muitos debates públicos, sermões inflamados, traduções arriscadíssimas e cidades inteiras reorganizando a sua vida religiosa. O caso das indulgências foi o estopim. Pregadores oficiais vendiam remissão de penas temporais do pecado, vinculando a arrecadação para obras suntuosas. Ai, gente, eles continuam fazendo a mesma coisa, cobrando dízimo da igreja e estipulando ofertas, vai. Lutero, professor da Bíblia, leu Romanos, Gálatas e os Salmos e encontrou algo que não cabia naquela equação. O justo viverá pela fé. Chamado a se retratar em 1521, ele respondeu com a famosa recusa, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Em Genebra, João Calvino sistematizava uma teologia robusta e um modelo de comunidade disciplinada pela escritura. Na Escócia, John Knox levava a chama que acendeu o presbiterianismo. No meio do caminho, a G dos 30 anos, um conflito gigantesco que começou no coração do Império Romano Germânico como uma G religiosa entre príncipes protestantes e católicos e que terminou com uma disputa europeia por poder e território. Quem diria religião e poder político juntos? Que novidade! Depois do início da Reforma, em 1517, a Europa já não era religiosamente homogênea. Haviam regiões católicas e regiões que haviam se tornado luteranas ou calvinistas. A ideia de um rei e uma fé começou a rachar. O Império Romano Germânico, que não era um império unificado de verdade, mas um mosaico de centenas de reinados, ducados, cidades livres, estava especialmente tenso. Cada príncipe queria decidir a religião do seu território. Roma queria manter a influência e, claro, todo mundo dizia estar defendendo a verdadeira fé, mas também estava defendendo impostos, fronteiras e poder político, né? A gente sabe. Bom, vamos lá, para a verdade. A reforma não santificou ninguém por decreto, até porque a gente sabe que a santificação é um processo do trabalhar do Espírito em nós. Se você for estudar alguns dos homens envolvidos diretamente na reforma, por exemplo, Lutero, Calvino, eles não tinham um caráter nem perto de ser admirável. Bom, e o óbvio, até porque a gente vê o resultado até hoje. A reforma não imunizou os templos contra a mercantilização da fé, nem impediu que surgissem pregadores vaidosos, superestrelas de púlpito, teologias utilitaristas travestidas de avivamento. E a sola escritura virou, na prática, sola minha interpretação. Denominações nasceram para proteger convicções particulares que se tornaram feudos. Convicções viraram bandeiras. E no século XX e XXI, o mercado religioso no seu ápice. Ele floresce com técnicas, slogans, luzes de LED e uma promessa antiga com uma nova roupagem. Tudo isso lhe darei. Basta me adorar. Muitos ritos heréticos da seita romanista foram herdadas pelos protestantes, que praticam até hoje e nem sabem. Outras heresias foram apenas substituídas, assim como idolatrias. Ou seja, os protestantes nunca saíram de Roma. O sistema religioso é um só. Religião e política continuam absolutamente conectados. Vai, meretriz! A indústria da fé é fortíssima, colonizada pelo consumo, Cristo como mascote de sucesso. O mesmo mundo que herdou a Bíblia acessível, herdou também a tentação de transformá-la em ferramenta de autopromoção. Mas é claro que
o Espírito continua soprando dentro da verdadeira igreja. O conjunto de salvos e eleitos espalhados por toda a terra, em todas as gerações que já houveram, e que se movem nesse mesmo Espírito. Às vezes a igreja está num país perseguido, às vezes num vilarejo sem internet ou numa metrópole saturada, não importa. A soberania e a vontade do Senhor continua sendo cumprida, Ele continua chamando os seus. E nenhum eleito se perderá. O dia da reforma é um dia para se comemorar? Houveram luzes acesas em meio às sombras. E a escritura foi colocada na mão do povo, glória a Deus. Mas a verdadeira reforma ainda acontece. Todos os dias, no coração de cada um de nós. Continue afirmando: Cristo é suficiente. Voltemos ao que incendiou 1517, a escritura aberta, Cristo no centro, a graça que humilha o soberbo e levanta o quebrantado. Quebrem ídolos antigos e não ergam ídolos novos. Crucifiquem o próprio orgulho. Arrependam-se, julgue toda a tradição e cultura antiga ou moderna pela palavra. Rejeite o evangelho da conveniência, abrace o evangelho da cruz. Que essa reforma continue acontecendo em nós todos os dias. Senhor, obrigada por 1517 e nos perdoe por 2025. A Ti e somente a Ti toda a glória.